aqui discutimos um pouco sobre o funcionamento com relação ao hardware do processador. Agora, vamos pensar um pouco em como funcionam as instruções. Na verdade, a ideia é bem simples. Na memória é possível armazenar apenas valores binários, os quais irão representar as instruções ao processador. Nós chamamos esses valores gravados na memória de opcodes. Porém, não é nada intuitivo para um programador decorar o valor numérico de todas as instruções de um processador. E por isso, existem os mnemônicos, que são palavras que representam esses números binários. A responsabilidade por traduzir essas palavras nos valores numéricos da memória é do compilador e não do programador. Aqui, por exemplo, eu coloquei algumas instruções do 8051. E quais são os opcodes que representam essas instruções? Ou seja, o programador, na hora que ele quer fazer uma instrução de incremento, ele digita inc e o registrador no qual ele quer fazer esse incremento. Nesse caso, o registrador A, acumulador. Incrementa o acumulador, ou então decrementa o acumulador. Porém, quando esse código ele é compilado, ele é transformado neste valor aqui, ó, que é um valor binário, que eu coloquei em hexa, mas ele é um valor gravado na memória de forma binária, que representa essa instrução de incremento. A mesma coisa para o decremento, para a soma, enfim, para todas as outras instruções que nós temos no 8051 ou qualquer outro microcontrolador ou microprocessador. Tá joia? Esses mnemônicos, eles fazem parte do set de instruções da linguagem Assembly. Essa linguagem de programação que é mais próxima da linguagem de hardware do processador. E por isso, nós falamos que ela é uma linguagem de baixo nível. As instruções que utilizamos nessa linguagem são exclusivas de cada família de processador. Por exemplo, as instruções de um processador Intel são totalmente diferentes de um processador AMD, que são totalmente diferentes de um microcontrolador AVR e assim por diante. Aqui eu coloquei dois exemplos novamente. Então o primeiro é o 8051, que é um dos microcontroladores mais tradicionais. Ele possui aí um conjunto de 111 tipos de instruções. Quando eu falo 111 tipos de instruções, na verdade é porque existem algumas que são semelhantes, que mudam apenas os operandos. Mas ele passa facilmente de 200 instruções. Enquanto que o AVR, que é um outro microcontrolador, ele possui 132 instruções, ok? Nesse caso não são tipos de instruções, são realmente instruções, é um número absoluto. E aqui eu também coloquei duas terminologias, que eu chamei de CISC e RISC. Isso aqui eu estou falando da arquitetura de tratamento de instruções dos processadores. Então o CISC significa aí set de instruções complexo, e enquanto o RISC significa set de instruções reduzido. Eu vou comentar um pouquinho melhor agora no próximo slide. Então aqui fica um pouquinho mais fácil de entendermos qual que é a diferença entre a arquitetura CISC e a arquitetura RISC. É muito comum que a gente escute falar que todas as arquiteturas chamadas CISC possui uma construção física von Neumann, enquanto que RISC possui uma construção física Harvard. Mas isso é um erro. Isso está relacionado aí, na verdade, à forma na qual as instruções são formadas e lidas pelo processador, como o processador decodifica essas instruções, beleza? Então aqui nós temos dois exemplos. Aqui eu tenho um exemplo de uma instrução que é CISC e aqui eu tenho um exemplo de algumas instruções RISC. Nesse caso, a minha instrução, nos dois casos, na verdade, eu vou trabalhar aí com a instrução de multiplicação. Enquanto no meu processador, que é dito CISC, eu tenho apenas uma linha de código falando, ó, multiplica a posição 0 da memória com a posição 3 da memória, eu tenho numa arquitetura RISC mais de uma linha de código. Por quê? Numa arquitetura RISC, existe um termo chamado Load and Store. Ou seja, todos os cálculos, todas as operações são executadas
por meio de registradores internos e todas as instruções ocupam aí o mesmo espaço de memória. Então elas acabam costumando aí ser mais simples. Então aqui nesse caso, para que eu execute uma multiplicação, eu não posso indicar na linha de multiplicação quais são as posições de memória como eu fiz no exemplo anterior. Eu estou multiplicando dois registradores internos. Então para chegar aqui, eu preciso carregar nos dois registradores internos o valor correspondente a cada uma dessas posições de memória. E na sequência, depois que eu faço a multiplicação, eu preciso armazenar o valor resultante da minha multiplicação em uma determinada posição de memória, coisa que numa arquitetura CISC é feita totalmente aí de forma automática em uma linha só. Observa que aqui, na verdade, não significa que essa linha aqui é executada de forma mais rápida do que essas 4 outras linhas aqui na arquitetura RISC. São processadores diferentes. Então a gente não pode fazer uma comparação direta, beleza? Então aqui o que acontece? A minha instrução de multiplicação numa arquitetura CISC, ela pode ocupar, na verdade, várias posições de memória. E se nós olharmos o datasheet desse microcontrolador, desse microprocessador, nós podemos ver que essa instrução de multiplicação ela pode demorar vários ciclos de máquina para ser executado. Ou seja, ela pode demorar 5, 6, 7 ciclos de máquina para que a operação se concretize. Enquanto numa arquitetura RISC, toda instrução ela possui o mesmo tamanho. Logo, se não é uma instrução de desvio, por exemplo, elas costumam demorar sempre a mesma quantidade de ciclos de máquina. Então, nesse caso, eu sei que o load demora um ciclo de máquina, a multiplicação pode demorar um ciclo de máquina, o store também demora um ciclo de máquina. Então, é muito relativo essa questão de velocidade. Tudo a gente precisa analisar qual é o processador que nós estamos trabalhando. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, se cada instrução for um ciclo de máquina, eu vou ter aí 4 ciclos de máquina para executar uma operação de multiplicação, só que usando 4 linhas de programa. Enquanto que numa arquitetura CISC com uma linha de programa apenas, eu estou demorando 5, 6 ou 7 ciclos de máquina. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Tá certo? E para finalizar essa parte, vamos verificar aqui o que realmente é reconhecido pelo processador. Depois que é compilado um programa, o que realmente é carregado num processador? Depois que nós entendemos o que é um mnemônico, o que é um opcode. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, é apenas informativo e depois a gente pode voltar a esse tema em aulas mais avançadas. Bom, nós vimos até aqui que a programação assembly é um conjunto de mnemônicos que são traduzidos para opcodes, ou melhor dizendo, para a linguagem do processador, ou linguagem de máquina. A partir deste momento, esse é o arquivo que deverá ser enviado ao processador. Cada um desses campos possui uma função específica e precisa ser enviado ao processador por meio de um gravador. Todos esses valores em azul são os opcodes gerados pelo compilador. E apesar desse arquivo ter um padrão, que nós chamamos de padrão IntelX, não é possível utilizar o mesmo para outras famílias de microcontrolador. Por exemplo, se eu utilizei esse arquivo, se esse arquivo aqui foi compilado para um microcontrolador 8051, por exemplo, eu não posso utilizar ele para gravar um AVR ou para gravar um PIC ou um outro microcontrolador, porque esses opcodes eles são específicos do 8051. Enquanto que essas outras informações, sim, elas são padronizadas, com relação aos endereços, ao início e tudo mais. Só que os opcodes são totalmente diferentes. E a forma de gravação, a interpretação dos gravadores também é bem diferente. Tá? Então, cada microcontrolador, cada microprocessador terá o seu arquivo específico. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessas primeiras aulas. O próximo vídeo nós trataremos um pouco mais sobre a construção e simulação de um processador. Tenho certeza que isso irá clarear muito a mente de vocês com relação a este tema. Até lá!